ao vivo como se conectar com o seu propósito e conseguir se render à vida na confiança. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica por aqui, porque hoje a gente vai falar sobre a 7ª lei espiritual do sucesso, a lei do Dharma, do propósito de vida. Então, se achegue pra gente falar um pouquinho disso. Ei, Lucas, como você tá? Se você chegar aqui, se você tá vendo gravada, salva, encaminha essa live pra quem você sentir. E a gente vai esperar um pouquinho esse algoritmo rodar pra gente falar sobre propósito, né? A gente tá aqui por algum motivo e uma razão. Não é possível que a gente tá aqui só pra pagar boleto, não é possível. Então que a gente possa se conectar com essa parte, né, nossa, da nossa essência, que é super o que a gente almeja. E muitas vezes a gente não sabe como que eu faço isso. Então, se você quiser saber como, fica aqui, que hoje a gente vai falar desse tema gostosíssimo, que é o propósito. Me conte aí se você está me ouvindo bem, se está tudo certo aí, que em instantes começaremos esta live. Me conta se você está me ouvindo, se está tudo certo. Portalzão, né, também, 3 do 3, a gente também fala um pouquinho sobre as energias desse portal. Então, enquanto tá, o algoritmo tá rodando, eu vou falar um pouquinho sobre o portal. Show, Lucas, obrigada. Então, vou falar um pouquinho sobre o portal 3 do 3, que é, né, que a gente tá entrando hoje, 3 de março de 2024, ano novo astrológico chegando aí no mês de março, né? A princípio a gente já entrou em 2024, mas existe aí, né, a virada do ano astrológico, que é um ciclo dos 12 meses, né, das energias do zodíaco, que vai rodar. Então a gente tá aí no final, né, no mês de peixes, energia de peixes, de água. E o portal 3 do 3, né, ele conecta muito com a energia do número 3, que é um número sagrado, um número divino, né, da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, Vishnu, Shiva e Brahma, Pai, Filho, no caso Pai, Mãe e Filho, né, mente, corpo e alma. Então é um número que conecta com a Trindade. Então tem a ver também com essa questão, né, da Trindade Sagrada, né? E se a gente pensar também, né, em outro aspecto, tem a ver com eu, você e o nós, né? Então é também um número conectado à criatividade, à comunicação, como que a gente se conecta, né? Então, para ter um elo entre eu e você, né, entre eu e o outro, eu preciso ter um espaço terceiro, que é esse lugar também onde a gente se conecta. Então, o número 3 também tem muito a ver com criatividade, né, com comunicação. Então, nada mais relevante de falar hoje também, né, através não só sobre comunicação, mas sobre o que eu comunico então, né? Quem sou eu? Né? Qual é a minha essência que eu coloco para o mundo? Eu tendo a dizer que para a gente construir redes colaborativas, fortes, firmes, a gente precisa começar pelo eu, que é um instrumento que está aqui na Terra, né? Então, o que eu tenho, de fato, para contribuir com o outro? Somos seres únicos, né? E a gente tem uma história única, né? Por mais que tenhamos, às vezes, dinâmicas parecidas e tudo mais, temos histórias únicas. E é desse lugar que eu me torno único, né? Que eu me torno uma pessoa que tenho muito para contribuir por ser quem eu sou, né? Por ser eu tô aqui para isso. Então, aproveitar, né, a energia do portal também, 3 do 3, pra gente conectar na criatividade e na comunicação através desse lugar. Então, falar sobre propósito, né, através desse lugar do eu, né, de olhar para dentro e entender qual é, né? Ei, Isa, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos, gente. Tô esperando também um pouquinho aqui o algoritmo rodar para chegar, quem tem que chegar. Uma das coisas sobre a live de hoje, né, que eu coloquei aqui como indicação. Opa, tudo bom? Volta pra luz. Vamos olhar pra sombra, mas vamos iluminar essas sombras. Botar luz nesse negócio. Botar luz na nossa luz. Iluminar as nossas sombras, porque quando a gente enxerga o que tá no escuro, a gente consegue acessar partes nossas que a gente não conseguia enxergar. Então, obrigada, Luz, aí, obrigada, galera da produção, que fez isso aqui
Muitas vezes a gente tá assim na vida, né? A gente não tá conseguindo se enxergar direito. E hoje, o papo hoje aqui é pra gente fazer exatamente isso aqui. A gente iluminar. Porque quando eu ilumino o que tá escuro, eu consigo enxergar quem eu sou. Veja, olha só como tá muito mais bonito aqui, né? Meu sorriso tá mais bonito, eu tô mais iluminada. Foi mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Iluminar quem somos para que a gente consiga se enxergar. A gente vive, né, num mundo que a gente tá numa transição. Falei um pouquinho disso também nas stories essa semana, né? Gente, inclusive, quem tiver aqui, ficar aqui pro papo, por favor, interajam, tá? Coloquem aqui essas dúvidas, o que você sentir, o que vem pra você quando eu falo alguma coisa, se tiver algum insight, coloca aqui, tá? Vamos trocar também, né? Acessar esse campo de troca, tá? Então, essa semana eu coloquei, né, que a gente tá vivendo um mundo em transição. A gente tá vivendo nessa era de transição. Ah, mas de transição de quê? Né? Tem muitas questões especulativas no sentido de, por exemplo, um novo formato de era tá chegando, né? Um novo signo tá se instaurando. A gente tem grandes ciclos energéticos que a gente vai passando ao longo das eras. Mas a gente não precisa ir muito longe, nem muito holistic, assim, para entender que a gente tá passando por um momento de transição, né? Eu tô aqui falando com uma tela de um celular. Inclusive ontem eu assisti o filme da Blackberry. Não sei se vocês já assistiram o filme da Blackberry. Eu era super viciada, né, na Blackberry, na época de Blackberries, era BBM pra cá e pra lá. Até que veio o iPhone e revolucionou, né? A Blackberry, ela foi uma revolução na época porque as pessoas não sentiam que elas tinham nem a necessidade de ter um aparelho em que elas pudessem responder e-mails dentro daquele aparelho. E aí se criou essa percepção dessa necessidade e aí tudo se transformou. Então, telefones, né, não passaram a ser mais só telefones e na época tinha pagers, né, e aí o dono, né, no caso da IBM, que foi quem criou a BlackBerry, ele foi apresentar para um possível sócio investidor, e aí ele foi levar um protótipo, e aí no protótipo o sócio investidor X falou assim: nossa, que incrível, né? É o maior dispositivo de pager que eu já vi. Aí o dono da IBM falou, na época, né, que tava ali projetando, o projetista falou: não é o maior pager que você já viu, é o menor dispositivo de e-mail que você já viu. Então essa mudança de perspectiva naquela época foi um boom, uma explosão de consciência, de percepção de caramba. Então agora a gente pode ter e-mails na palma das nossas mãos. Uau! Com teclados, e o teclado ser pequeno e esse dispositivo ser um dispositivo pequeno para eu receber ali as informações. Aquilo possibilitou que se expandisse a consciência dessa percepção e se chegasse ao mercado essas possibilidades, até que alguns anos depois da BlackBerry explodir e estourar, veio Steve Jobs com a ideia do iPhone e falou assim, e aí veio com a ideia de: porque eu não quero ter só um celular e um e-mail, eu quero ter o meu despertador dentro disso, eu quero ter música, eu quero ter várias coisas no mesmo dispositivo. Think different, pense diferente. E aí ele falou: por que eu quero ter aparelhos com teclados? Eu vou botar uma tela enorme, e aí dessa tela você faz tudo na tela. E aí, boom, mais uma expansão de consciência. Então houve também ali uma troca, né, de percepção sobre as necessidades, e a gente está passando por isso. Então a era da informação, a era do digital, ela está fazendo com que a gente expanda a nossa consciência sobre várias coisas. Então eu não preciso ir muito longe para falar de uma maneira holística ou de uma maneira mística, astrológica, de que a gente está passando por uma transição de era. Eu posso olhar para a tecnologia e ver que, cara, tem coisa aqui acontecendo, né? Tem coisa aqui mudando. A perspectiva sobre as coisas está mudando. Então, por que quando eu venho aqui falar sobre a gente precisa olhar para dentro, no sentido de... olhar para dentro já ficou até meio batido, né? Meio banal, mas no sentido de eu preciso entender quem sou eu. Porque é desse lugar que, expandindo a minha consciência sobre o meu propósito aqui, sobre qual é o pininho, né, o posicionamento dentro desse grande jogo da vida que o meu pininho ocupa, é que eu posso realmente contribuir para o mundo, para a construção do que está acontecendo, né?
E é normal que as coisas aconteçam em ciclos, lá em cima e lá embaixo. Então, né, vamos supor, voltando, por exemplo, do BlackBerry, quando lançou o BlackBerry, tava aqui em cima, né, sucesso e tal, barará, ok, conseguiu lá o investimento, nananã. E aí depois, quando vem Steve Jobs, quebra o mercado pra BlackBerry, e a BlackBerry vem pra baixo, né, pra um vale, ao mesmo tempo que o iPhone vem pro pico. Então, a nossa vida são picos e vales. Então, a gente entender também o nosso posicionamento aqui faz com que a gente entenda e compreenda o que eu posso contribuir. E aí, fazendo essa introdução, né, olhando também, eu vou trazer aqui, eu vou ler com vocês aqui, na verdade, e tecendo aqui alguns comentários sobre a 7ª lei espiritual do sucesso, desse livro do Deepak Chopra, As Leis Espirituais do Sucesso. Se você quiser aí, já tira print pra você comprar e ler. Ele é bem pequenininho, só que é aquele tipo de livro que é fininho, mas é mind-blowing, né? Ou seja, estoura a mente pra você acessar uma nova consciência. Então, eu vou tecer aqui a 7ª lei espiritual do sucesso para que você possa ter acesso a isso. E no final tem um exercício para você fazer, para você acessar um pouquinho mais sobre o seu propósito. E a gente vai entender isso juntos, tá? Então, a lei do Dharma, ou do propósito de vida, é a lei. Dharma, né? A tradução de Dharma é propósito de vida. Dharma é uma palavra em sânscrito, ok? Então, todos têm um propósito de vida, né? Um dom singular ou um talento único para dar aos outros. A gente já começa aqui olhando para isso e falando, caramba, eu tenho um dom singular ou um talento único para dar aos outros. Então, não necessariamente, né, o nosso dom é pra gente, mas é para o mundo, porque a gente está aqui para crescer e contribuir. E contribuir é esse lugar de serviço, né, de servir ao outro. E quando misturamos esse talento com benefícios aos outros, ao mundo, a troca, experimentamos o êxtase da exultação do nosso próprio espírito, ou seja, do êxtase, né, da compreensão completa. E entre todos os objetivos, esse é o nosso supremo objetivo. Então, vou começar aqui até com um parágrafo que tem aqui no comecinho do capítulo, que fala: quando você está trabalhando, o passar das horas deve soar como música extraída de uma floresta, de uma flauta. O que é trabalhar com amor? E o que é trabalhar com amor? É como tecer uma roupa com fios que vêm do coração, como se fosse o seu bem amado a usá-lo. Uma frase do Khalil Gibran, o profeta. Então, a 7ª lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma, né? A palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. E segundo essa lei, a gente assume uma forma física para cumprir um propósito na vida. O campo da potencialidade pura, que ele se explica na 1ª lei espiritual do sucesso, que é esse lugar em que tudo é possível, é o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. Então, eu falo isso, né? Isso aqui é roupa. Isso aqui é uma roupa, certo? Mas isso aqui também é uma roupa. A nossa carne, o nosso corpo físico, né? A nossa fisicalidade, a nossa personalidade é um corpo, é uma fisicalidade, né? É uma forma humana pra gente cumprir algum propósito aqui. Hello, povo que está entrando. Então, de acordo com essa lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existem coisas que você consegue fazer melhor do que todo mundo. E para cada talento singular, em sua forma única de se expressar, existe uma necessidade específica. Existem necessidades específicas que você atende com o seu must, que eu chamo de must aqui, né? Que é o seu método único de servir ao todo. Existem necessidades que só você consegue entregar, porque eles estão associados à sua forma, à sua roupagem aqui, né? Que passou por histórias, que tem uma personalidade, que também tem ferramentas, que foi buscar coisas, né? Talvez você nunca tenha lido esse livro, talvez nunca tenha pulsado na sua vida esse livro, mas eu tô te trazendo ele aqui porque ele pulsou pra mim uma vez. Então, isso tem a ver com o meu propósito, sabe? E quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Então, muitas vezes a gente fica apegado ao dinheiro, né? O que vai me dar dinheiro, o que vai fazer
pensa dinheiro, e tem, né, uma máxima que fala, não foca no dinheiro, sabe? Foca no que te dá esse prazer, esse tesão por ser feito. Isso aqui que eu tô fazendo, pra mim, é algo que me dá tesão, sabe? Que é muito bom de ser feito. Então, não sei, pode não me dar dinheiro, pode não vir cliente nenhum, nada pode acontecer. Mas o ato disso aqui estar acontecendo é tudo pra mim. É muita coisa, na verdade, né? Assim, é o ato em si que me faz essa expressão, né, criativa de quem eu sou. Então, se você transmitir esse pensamento às crianças, poderá ver os seus efeitos. Fiz isso com os meus filhos. De vez em quando eu falava que havia uma razão para eles estarem aqui e que cada um teria de descobrir por si mesmo que razão era essa. Desde os 4 anos de idade, eles ouviram isso. Também ensinei-lhes a meditar quando tinham mais ou menos essa idade, 4 anos. E lhes dizia sempre, não quero que vocês se preocupem em ganhar muito dinheiro. Se não forem capazes disso, quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento. Portanto, não se preocupem. Não quero que o objetivo de suas vidas seja o de ser um sucesso na escola, nem ter as melhores notas ou de frequentar as melhores faculdades. Mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir a humanidade. Pois cada um de vocês tem um talento único que ninguém mais tem. E cada um tem uma forma de expressar esse talento que ninguém mais tem. O resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são únicos naquilo que os torna economicamente autossuficientes, porque estão concentrados no que vieram fazer aqui. É essa, portanto, a lei do Dharma. Se concentrar em ir descobrir o que você é muito bom, muito boa, o que é seu talento único e a forma única de se expressar isso. Porque quando você encontra isso vai te dando motivação para sim estar na melhor ambiência, nos melhores lugares para você aprender, querendo fazer aquilo acontecer. Então a motivação é intrínseca, a motivação já vem pelo ato de se fazer aquilo, sabe? A lei do Dharma apresenta 3 componentes. O primeiro é o que estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu, para descobrir que o nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando temos experiências humanas. Estamos aqui para descobrir nosso eu superior, ou espiritual. Essa é a primeira coisa que se cumpre na lei do Dharma. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa, desejosos de nascer, de um deus ou uma deusa desejosos de nascer e de se expressar a sua divindade. O segundo componente, a primeiro componente da lei do Dharma é a compreensão mesmo profunda de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário, não seres humanos vivendo uma experiência espiritual, né? Existe algo dentro de você que é divino, que ele está aqui só para querer se expressar através desse veículo, do corpo, de quem você está hoje. O segundo componente é o que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único. Ou seja, você tem um talento que é só seu. Ou seja, você tem um talento que é só seu. Ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual. Ou maneira parecida de expressá-lo. Ei, Fê. Isso significa que há uma coisa que você pode fazer e de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um, né, desse tipo de talento, você penetra na consciência atemporal. Todo momento que você está entrando em flow, que é esse estado de eu perco o espaço-tempo, pra mim não existe aqui, depois, vontade de fazer xixi, comer, nada. Quando você encontra essa expressão em que quando você está fazendo aquilo, você entra num estado de flow, de fluxo, esse é o lugar que você deve olhar com muita amor, com muita presença, porque é aí que está o seu dom único. A forma como você faz isso é única.
sabe? E o terceiro componente é o de que devemos servir a humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas. Como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem tenho contato? Então, essa pergunta, né, de como eu posso servir a humanidade, ela também faz parte dessa componente da lei do Dharma. E aí, quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com os benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo assim e somando a experiência da sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura e o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada. Porque essa é a verdadeira forma de se obter a abundância. Ou seja, não se trata de abundância passageira, ela é permanente por causa do seu talento único, da sua maneira específica de expressá-lo, os benefícios e dedicação aos seus semelhantes que descobriu ao se perguntar como eu posso ajudar, ao invés de o que eu vou ganhar com isso. Então anota isso, deixe isso muito claro para você. Você deve se perguntar, como eu posso ajudar? Quando você muda a pergunta, como eu posso ganhar dinheiro com isso, para como eu posso ajudar, você está mudando do empreendedorismo tradicional, de como eu posso ganhar dinheiro com isso aqui, para o empreender intencional. Você se empreende na vida com intencionalidade. Ou seja, como eu posso ajudar? E aí vão surgir os problemas que você pode ajudar, as necessidades que você tem capacidade de ajudar, porque você olhou para você antes e você está entendendo qual que é esse talento que é único seu, essa forma criativa única sua. E aí é nesse lugar que você deve permanecer, porque o dinheiro ele vai ser uma consequência. Quando você está olhando como eu posso ganhar dinheiro com isso, você está olhando para o dinheiro, você não está olhando para o talento, você não está olhando para você não está olhando para a tua potência, você está olhando para o dinheiro. E quando a gente está olhando para o dinheiro, a gente não vê o cliente, a gente não vê a necessidade do outro, a gente está olhando para o lugar errado. E aí a gente fica bitolada tentando controlar as experiências, porque, não, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui, então é isso aqui que eu vou ganhar dinheiro, é isso aqui, isso aqui. Quando você muda essa pergunta e fala, como eu posso ajudar? Aí surgem infinitas possibilidades. Por isso que aí você se conecta com a primeira lei espiritual do sucesso, que a gente não falou aqui, mas que é a lei da potencialidade pura, onde existe um espaço em que tudo e qualquer coisa pode ser criado. E tudo e qualquer coisa não quer dizer que você vá criar tudo e qualquer coisa. Você vai acessar esse espaço em que você pode pegar como se você acessasse a fonte. Então você pega dali para você conseguir expressar. Então mude, anota isso muito grande. Troque a palavra, a expressão, o que eu vou ganhar com isso, para como eu posso ajudar. O que eu posso ganhar com isso? Você está entrando num lugar de ser interesseiro. Antes de ser interesseiro, seja interessante. E para ser interessante, você precisa estar no lugar de servir. E quando você está no lugar de servir, você está pleno de si. Porque você está entendendo que você está transbordando. Como eu posso ajudar? E eu tô aqui, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? E aí você vai transbordando o que é muito único seu, o que é a tua expressão da tua essência. Entende? Então, essa é a virada de chave importante. Então, a pergunta, o que eu vou ganhar com isso, é um diálogo interior do ego. A pergunta, como posso ajudar, é um diálogo interior do espírito. O espírito é aquele domínio de nossa consciência em que expressamos nossa vulnerabilidade e a nossa universalidade. Ao mudar esse diálogo interior de o que eu ganho com isso para como eu posso ajudar, automaticamente você está indo além do ego, entrando num domínio do espírito. Embora a meditação seja o melhor caminho para entrar no domínio do espírito, a mudança do diálogo interno para como posso ajudar também dará acesso a ele, ao domínio da consciência, onde você experimenta a sua universalidade e você se vê gigante. Porque como eu posso ajudar, você acessa internamente esse espaço de potencialidade pura, em que existe campos gigantes. Quando você fica no o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar com isso, você fica numa troca de baixa frequência, vou botar assim. Porque se você não ganha nada, você fica, aqui não tá valendo a pena. Sendo que toda e qualquer
momento, experiência, pessoas, situações valem alguma coisa. Porque se você está presente naquela experiência, você está sentindo que você está ganhando com aquilo. E aí você não precisa ter a certeza de tudo, porque você tem uma certeza, em que você está presente na situação. E por estar presente na situação, você necessariamente está ganhando alguma coisa. Porque você vai tirar algum aprendizado daquilo. Então, quando minha cliente me pergunta, minha possível cliente me pergunta, mas eu não tenho certeza se eu tô comprometida 10, porque de 0 a 10 eu tô 8, porque eu tenho medo de se o universo vai conspirar a meu favor. Eu tenho medo de não dar certo. E aí eu te pergunto, o que é não dar certo quando você tá na presença e tudo e qualquer coisa é uma experiência de aprendizado? Pra mim só tem duas possibilidades. Na minha concepção, na minha lente que eu enxergo o mundo, só tem duas possibilidades. As situações ou são uma bênção ou um aprendizado. Tudo nos serve, tudo é bom, tudo pode ser bom, mesmo aquilo que é aparentemente ruim. Em algum momento a gente consegue extrair algo daquilo. Talvez não no momento, tá? Não quero romantizar as coisas, não. A bad é bad mesmo, o sentimento que vem, gatilho, dor, é esquisito, a gente machuca mesmo, dói, sabe? Fisicalidade dói, sabe? A gente não ter acesso às coisas dói, a gente levar não dói. Não tô romantizando nada aqui não, tá? Tô falando que, apesar disso, se você tá com a lente certa, enxergando o mundo, e você tá no como eu posso ajudar? E não, o que eu vou ganhar com isso? A gente sai da camada do ego e a gente entra na camada do espírito, que é aí que tá o nosso grande propósito. É nessa camada que tá o seu dharma, o seu propósito de vida. É nessa camada que você, de fato, consegue prosperar, consegue os seus milhões, consegue ajudar as pessoas num nível de profundidade em que você não tá interessado exatamente se você vai ganhar X reais ou Y reais. Você tá interessada em solucionar algum problema ali. Você tá com a intenção de resolver uma necessidade em que você entende que você tem a competência para isso. É esse lugar que você precisa acessar para o seu propósito de vida, sem medo, porque esse lugar existe para todo mundo. Não é sobre dinheiro, esse é o ponto, não é sobre a camada social que você tá, é sobre a lente, o comportamento, a atitude que você tem perante a vida. Não é sobre dinheiro, eu vou bater nessa tecla aqui, não é sobre a camada social, não é sobre camadas econômicas, não é sobre isso, é sobre algo além disso, é sobre algo que a gente tá falando de que não tem cor, pele, raça, não é isso, é uma camada acima. Porque você pode ter muito dinheiro e não ter essa compreensão. E você pode não ter dinheiro, recurso físico, material, mas você ter muito essa consciência. E por essa consciência, você tem uma vida abundante. Mesmo que, ainda que você, a princípio, esteja numa situação em que às vezes faltem recursos financeiros para isso. Mas você vai fazer o plot twist da coisa. Porque você está acessando uma nova camada. Então, é um papo aqui espiritual, é uma camada acima no sentido de uma compreensão, de uma expansão da consciência um pouquinho além da fisicalidade da coisa, do que a gente enxerga com os olhos da face, tá? A gente tá falando de entrar numa camada de diálogo interno e acesso do espírito, e que não tem cor, não tem raça, não tem nada, é o seu espírito, né? Então, se você quiser fazer pleno uso da lei do Dharma, terá de assumir alguns compromissos. E talvez seja isso, assumir alguns compromissos, que faça com que muitas pessoas fujam da compreensão da lei do Dharma. Porque ela vai te exigir compromissos e responsabilidades. E talvez esse realmente seja o que faz com que as pessoas não acessem o sucesso. Pela fuga do compromisso e da responsabilidade, pela entrega para esse estado de consciência do Dharma. Então, o primeiro compromisso é o de procurar o seu eu superior, que é além do ego. Isso você consegue por meio de práticas espirituais. O segundo é descobrir os seus talentos únicos. E ao encontrá-los, alegrar-se, porque o processo do prazer ocorre quando se entra na consciência atemporal. É quando estamos em estado de graça. O estado de graça é em estado de gratidão a vida. E o terceiro compromisso é o de perguntar como
poderá servir melhor à humanidade? Você deve simplesmente dizer: eu vou responder essa pergunta, e depois colocar a resposta em prática. Em prática. De novo, colocar a resposta dessa pergunta: como posso ajudar? Em prática. E aí, vou usar então os meus talentos únicos para suprir a necessidade dos meus semelhantes. Eu vou combinar essas necessidades com o meu desejo de servir e ajudar aos outros. E depois, sentar-se e elaborar uma lista dessas respostas a essas duas questões, né? Pergunte-se: quando o dinheiro não é um problema, e se você tem todo o tempo do mundo, o que você faria? Anota essa pergunta aí, para você acessar ainda mais o seu Dharma, o seu propósito de vida. Se dinheiro e tempo não fossem uma questão, o que eu faria? Anota a resposta disso. A segunda pergunta se responder, continuaria fazendo... Se responder que continuaria fazendo o que você faz hoje, então você já está no caminho do seu Dharma, porque tem paixão pelo que você faz e está expressando seus talentos singulares. Agora, se você tiver essa resposta disso, né? Se não tiver questão de tempo, nem dinheiro, o que você faria? Você responder algo que não seja o que você faz hoje, olha pra isso, olha com mais intenção pra isso, porque aí também tem as suas respostas. E depois, se você faz essa primeira pergunta, depois você faz a segunda pergunta, né? Se responder que continuaria fazendo, então você está na lei do Dharma. E em seguida pergunte-se: como servir melhor à humanidade? Responda a pergunta e coloque em prática a resposta. Descubra a sua divindade. Encontre seu talento único. Use-o para servir à humanidade e você gerará toda a riqueza que quiser. Quando sua expressão criativa combina-se com as necessidades dos seus semelhantes, a riqueza flui. A riqueza flui espontaneamente, do não manifesto ao manifesto, do reino do espírito ao mundo físico. Você passa a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade, não só de vez em quando, mas sempre, o tempo todo. E você vai conhecer e reconhecer a verdadeira alegria e o significado verdadeiro de sucesso, o êxtase e a exultação do seu próprio espírito. Eu vou repetir isso aqui. Quando você consegue combinar a sua expressão criativa com as necessidades dos seus semelhantes, isso é empreender. Anota isso aí. O que é empreender? Empreender é igual a resolver problemas. E eu vou voltar pelo que eu falei antes. No empreender tradicional da vida mundana que a gente está acostumado, né? Na era das tecnologias e tudo mais, é assim, aonde tem problema, né, da gestão 2.0, vou botar assim, né, do marketing, da gestão e da administração 2.0, empreender onde tem problema? Tem voos atrasados. Temos questões aqui na internet. Não sei o que lá. Temos aqui um problema nessa empresa, dessa consultoria. Não, beleza. Você pega o problema e fala: onde é que tem mais dinheiro? Eu acho que as pessoas têm mais necessidade de saúde, né? Então vamos atacar esse problema aqui. Aí você vai lá no problema, olhando para o que eu posso ganhar com isso. Aí você vai pra lá. Quando você muda a chavinha e olha para outra lente e fala: ok, tem vários problemas no mundo, realmente tem vários problemas no mundo, mas como eu posso servir? A seta muda de lugar. Você tá olhando para os problemas, como eu posso ganhar mais com isso? O outro, você vira para dentro a seta e fala: como eu posso servir? Como eu posso ajudar a resolver os problemas? E aí desse lugar, quando você combina a sua expressão criativa com, de fato, as necessidades que estão acontecendo. Gente, tem muita necessidade no mundo. A gente vive necessidades, né? Em vários aspectos. Então, quando você vira a seta pra dentro e fala: como eu posso ajudar? Você vira para o empreender intencional. Você tem intencionalidade ao resolver os problemas. Porque lembra que você escreveu aí que empreender é igual a resolver problemas? Quando você une resolver problemas com intencionalidade, você está acessando o seu Dharma, o seu propósito de vida, que é o lugar onde os seus talentos únicos, eles estão sendo expressados para o mundo. E aí a combinatividade entre expressar a sua forma criativa, a sua expressão criativa com resolver os problemas e as necessidades do mundo, dos outros, é nesse lugar de combinatividade em que você acessa algo que é só seu, que eu venho chamando de must.
mas que aqui a gente está chamando do Dharma, que é o seu método único de servir ao todo. Esse é o acesso. Esse é o acesso que você precisa procurar. Então eu vou trazer agora aqui três formas, né, pra gente resumir tudo que a gente falou aqui, 3 formas de aplicar isso. Porque quando você entende essa combinatividade entre a sua expressão criativa e as necessidades, e atender as necessidades, né, alheias, a riqueza flui. O fluxo está exatamente aqui. A riqueza, a abundância, ela flui sempre. Você muda a lente de enxergar o mundo. E você fala, cara, eu posso atuar em várias áreas, inclusive. Eu posso contribuir com várias coisas. Tem algumas coisas que você vai ter dinheiro monetário e tem coisas, gente, porque, de novo, de novo não, mas isso eu não falei. Importante você botar aí. Prosperidade e abundância, eles não necessariamente têm a ver com... Eles têm a ver com dinheiro, mas não é uma coisa que está 100% intrinsecamente conectado. Abundância, riqueza é diferente de fortuna. Riqueza é algo que é além do dinheiro. Tem muita gente cheio de fortuna, né? Cheio de dinheiro, mas não necessariamente é rico, porque não é rico de espírito, não é abundante. Tá focado no dinheiro. O dinheiro tá na frente, não tá no bolso. O dinheiro tá na frente. Quando a gente tira o dinheiro da frente e a gente se expressa e a gente quer realmente, genuinamente ajudar o outro, a gente não tá falando só de dinheiro, a gente tá falando de abundância. E sabe o que é abundância? Abundância é uma cachoeira que não para de jorrar água. Infinita. Então, são pessoas que você se conecta. Abundância é isso. Do nada, você conhece alguém que tá com um amigo do seu amigo no bar. E aí você conecta com ele e talvez essa pessoa, esse amigo, essa amiga seja uma solução para algo que você tá precisando lá no trabalho, que você quer indicar alguém. Isso é abundância. É estar percebendo que a vida tá sempre te provendo como uma cachoeira, um rio que não para de jorrar água. Isso é abundância. E não necessariamente pessoas que são afortunadas, têm dinheiro, são abundantes. Porque ficam presas a ter o dinheiro. E não são pessoas que têm dinheiro. O dinheiro as tem. Então, fortuna é diferente de riqueza. Então, né, riqueza são esses bens que são maiores do que bens materiais. É essa percepção de vida. É esse lugar interno. Isso é abundância. É perceber que a vida está sempre te provendo. E é claro que o dinheiro faz parte desse prover, mas ele não é tudo. O prover de Deus, ele não é só dinheiro. Até porque dinheiro é uma energia. Já foi ouro, já foi café, já foi sal, já foi permutas de espelho com chocolates, especiarias. Ele é uma energia. Então, eu tenho um serviço para entregar. Você tem um serviço que você quer receber. E a gente troca através de uma moeda, né? Que nesse caso, aqui e agora, é dinheiro. Mas, gente, às vezes é um Pix. Às vezes é uma aproximação, né? A gente nem vê mais o dinheiro exatamente, né? Qual foi a última vez? Responde aí. Qual foi a última vez que você viu uma notinha de papel aí, né? Então já não é mais nem isso, né? Na verdade, a nossa troca são números. Eu troco números, né? Então, troco aproximações no cartão ali, né? E troco Pix, né? Então, percebe que até isso, né? Até isso, ele é intangível às vezes, né? Muitas vezes você não sabe quanto que é. Quanto que é a quantidade, tipo assim, será que isso aqui representa R$1 milhão? Não sei, né? Tipo assim, quanto que é a quantidade de papel que representa R$1 milhão? Né? Isso a gente não tem dimensão. Por quê? Porque é uma energia, a gente tem um parâmetro, né? Um padrão de troca. Mas a gente muitas vezes não tem a compreensão física da coisa. E por que eu tô falando isso? Pra te falar que peraí que tá acabando a bateria aqui do computador. Pra te dizer que, inclusive isso, né? Fazendo essa compreensão aqui, abundância é saber ligar a fonte, ligar-se à fonte de energia que pulsa, que tá sempre te provendo a energia necessária para tudo que você precisa. E assim, a gente tem processos mundanos. Quando eu fiz agora, né? Peguei o carregador e encaixei na tomada. E eu conectei com a fonte de energia pra carregar o meu computador. Quando a gente tem a compreensão de que de se conectar com a fonte, é a compreensão de, cara, eu tô conectada no lugar, na fonte que vai me gerar energia abundante pro meu espírito. Só que a gente tá encarnado neste corpo, que foi o que a gente falou no começo. Eu tô encarnada aqui. Isso aqui é um veículo.
E estar aqui nesse veículo quer dizer que eu posso estar conectada na fonte, o meu espírito pode estar conectado na fonte, mas eu preciso passar por processos da materialidade, dessa minha fisicalidade, que é a Alice aqui, né? Que está aqui como personalidade Alice. Com esse corpo, com limitações, por exemplo, eu tô com dor na coluna, por exemplo, dor na lombar. É uma dor de uma limitação física, do meu corpo físico. Então, eu posso estar todo dia fazendo meditação, fazendo meu yoga, mas não necessariamente eu não vou ter dor na coluna. Né? Não necessariamente eu não vou ter questões, por exemplo, eu posso meditar todo dia. Eu posso me conectar na fonte, porque o meu espírito está conectado na fonte. Mas eu tenho questões materiais, fisicalidade para passar. Por isso que quando a gente fala aqui, ó, a pergunta que a gente precisa fazer, né, essas perguntas que eu falei aqui, dos compromissos, que é, tá, eu vou responder essa pergunta, então, como que eu posso servir melhor a humanidade? Vai vir uma resposta, mas ela é uma resposta do espírito, só que você precisa colocar na prática, sendo essa pessoa que você é. Você precisa colocar na prática num lugar no ser humano. E por isso que a gente fica meio perdido quanto a isso. Muitas vezes você já tá vivendo o seu propósito, você já tá se movimentando na vida através das respostas que vão vindo pro seu espírito. Mas tem um tempo da Terra, Kairos e Cronos. Kairos é o tempo divino, é o tempo de Deus, mas existe Cronos, existe isso aqui, ó. Olha aqui, reloginho. São 7 horas da noite agora. Amanhã você tem, né, você dorme aí, acorda amanhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não sei que horas tu acorda, mas isso é a prática do ser humano. Então, muitas vezes a gente fica nessa como se fosse uma coisa muito preto no branco. Mas o nosso espírito precisa estar conectado nessa fonte. E a gente precisa se mover através das respostas que chegam para as perguntas que a gente faz para o nosso espírito. E aí fazer essa combinação entre a sua expressão criativa e as soluções das necessidades do mundo. Então, é, de novo, no lugar desse encontro que tá toda a riqueza, que tá toda a abundância infinita. Porque em qualquer lugar que você esteja combinando essas duas coisas, você vai acessar a abundância infinita. E, mais uma vez, um reforço, a abundância infinita não necessariamente precisa dizer ser dinheiro. Normalmente é, mas pode não ser também. Pode ser acessos que você fala, gente, como é que eu cheguei nessa pessoa? Abundância infinita. Prosperidade. O universo falando, vai, segue o caminho. Situações que você ganha coisas que você não espera, só que você não espera porque você estava esperando dinheiro. E na verdade você ganha outras coisas. Você ganha relacionamentos, situações, conhecimentos. Tudo isso é abundância infinita. Para você continuar seguindo no caminho que a sua materialidade está caminhando. Então, não é de vez em quando você acessa essa lente, quando você se conecta no seu Dharma, não é às vezes você experimenta isso, você está a todo momento experimentando essa possibilidade. E a mudança de lente, ela é rápida teoricamente, ela é um clique, só que a prática dela é a lifetime, entendeu? É tipo assim, a sua vida toda você vai estar aqui experimentando isso. Então, vamos ao resumo dessa live aqui, pra eu deixar pra vocês esses exercícios, pra vocês fazerem, praticarem aí, e de novo, fazer as coisas sendo prática, sabe? O nome do método que eu comecei a co-criar, assim, que eu comecei a receber com mais consciência em 2018, era Reconnection. Não é, né? Mas é que eu não uso muito ele como nome, ele é muito mais uma coisa, um branding interno. Mas se chama Reconnection. Reconectar e agir. Reconnection. Action. Action. Ação. Ação, ela gera uma reação. E toda reação, você vai agir de novo e vai receber uma reação. E a vida é assim. Ela é esse ciclo de fazer, receber uma ação, fazer uma ação e receber uma resposta. Fazer uma ação e receber uma resposta. Branding, que é a gestão de marca, ela não é brand. Ela é branding. No inglês, ENG significa continuidade. Então ela é gestão da sua marca. Gestão também tem a ver com ação. Então a nossa vida não dá pra ser resolvida numa coisa só. Quando a vida estiver resolvida, você não vai estar mais aqui, pode ter certeza. Então assim, o nosso propósito de vida é compreender que o nosso Dharma,
ele é uma pista de boliche. Ele não é o pino lá na frente. Ele é essa caminhada. A lei do Dharma é só você acessar essa lei e falar: oh, meu Deus, parece que eu entrei no mundo paralelo, mas tô vivendo do mesmo dia, da mesma forma, nada mudou. Só que quando a sua consciência muda, tudo muda. Porque aí você começa a enxergar as coisas de um lugar diferente. E você percebe que as coisas estão te servindo para você evoluir, para você olhar mais para um lugar, para você olhar mais para outro, para você conhecer pessoas, para você ter acesso a conhecimentos e praticar. Reconnection, action, ação, agir, ing form. É a continuidade da coisa. Você não cria uma coisa e você não faz mais nada com isso. É uma expressão criativa atendendo às necessidades do mundo. E essa é uma dança. Quanto mais você se expressa, mais as coisas vão acontecendo. E aí você vai agindo e vai caminhando, tá? Então, aplicação prática da lei do Dharma no nosso dia a dia. 3 coisas que você pode fazer. 3 compromissos que você pode ter hoje para você dar os seguintes passos. Então, como você pode colocar essa lei do Dharma em ação, assumindo esses 3 compromissos de dar os seguintes passos. 1. Primeira coisa, anota aí. Nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo da sua alma. Então, prestar atenção ao seu espírito que anima o seu corpo e a sua mente. Despertar desse sono profundo dentro do seu coração. Carregar consigo a consciência de atemporalidade do seu ser eterno em todas as experiências limitadas pelo tempo. Eu vou repetir isso aqui e vou dar uma ênfase. Somos seres espirituais, atemporais, seres eternos, vivendo uma experiência temporal. Tem temporalidade, eu tenho 30 anos. Nessa existência, Alice está com 30 anos. Eu não sei com quantos anos eu vou durar ainda, como Alice. Pode ser 31, 32, 47, 64, 90, 102, 111, eu não sei. Mas existe uma temporalidade para Alice estar aqui. Só que o meu espírito, que é a minha alma, ela é atemporal. Você acreditando ou não em reencarnação, eu acredito. Essa é a lente que eu enxergo a vida. Mas você pode não acreditar. E não, de verdade, eu sinto que não tem problema você não acreditar. Porque nessa temporalidade eu preciso fazer o melhor que eu consigo com a minha alma, com quem eu sou. Expressando a minha... Sendo essa expressão criativa aqui e agora. Então, você acreditando ou não em encarnação, não importa. Porque de verdade... Não importa se na vida passada eu fui uma rainha que conquistou. Não importa. É assim, na prática da coisa, do aqui e agora, não importa muito. Talvez, aí se você acreditar, você vai perceber que tem influências de karmas que vieram de talvez outras vidas. Mas tudo bem, porque em verdade você só precisa se preocupar com a consequência dela nessa vida. Então, ainda que eu um dia fui uma rainha ou um guerreiro na guerra na Alemanha, tipo assim, o que isso fala pra mim hoje? Pra Alice, que tá vivendo aqui essa experiência, entende? Então, é sobre isso, cultivar mesmo e animar o seu espírito, a divindade que habita em você. E pra isso é como eu coloquei aqui o carregador na fonte de energia pra botar a bateria pra ajudar a gerar energia pro computador. É isso que você precisa fazer todos os dias. Nutrir essa parte sua e conectar na fonte real, fonte com F maiúsculo, fonte de tudo que é, como uma cachoeira que jorra energia, jorra água, unstoppable, imparavelmente. Tá? Esse é o primeiro compromisso que você precisa assumir para você acessar o Dharma, o seu propósito de vida. Porque é nesse lugar que você acessa coisas que você não estava enxergando, sabe? É nesse lugar. Quando a gente silencia, a gente escuta a fonte, né? Então, a segunda coisa, e aí uma coisa super prática, é elaborar uma lista de talentos únicos. Quais são os seus talentos? Pega uma folha de papel agora e faz isso. Agora. Pega uma folha de papel, uma caneta e escreve seus dons e talentos. Faça essa lista. Depois, com outra lista, em outra lista das atividades que adora realizar quando está expressando seus talentos. Então, você vai anotar, primeira parte, quais são os seus talentos,
que você é muito bom fazendo, coisas que você... As perguntas que você pode se fazer é: quais são as coisas que as pessoas me pedem ajuda pra fazer? O que é muito fácil pra mim, que quando eu falo que eu faço, as pessoas falam: nossa, isso é muito difícil. Nossa, eu não tenho essa facilidade, você tem que fazer isso? É esse lugar aí. Anota isso aí, tá? Aí a segunda coisa que você vai anotar, a primeira parte é isso, quais são os seus talentos únicos. A segunda parte é: quais são as atividades que você adora realizar? O que é prazeroso pra você fazer? Como eu te falei, isso aqui pra mim é prazeroso fazer. Criar uma aula pra mim é prazeroso. Dar aula é prazeroso. Facilitar um processo criativo com o outro, ouvir o outro, é muito prazeroso pra mim. Eu posso ficar horas fazendo isso. Horas e horas criando. Eu posso ficar horas criando coisas. Isso pra mim é muito prazeroso. Conectar pontos e trazer soluções para as pessoas é tipo assim, eu amo fazer isso. Criar eventos, fazer eventos, eu amo. Pra mim, horas e horas a fios. É como se não precisasse ter tempo nem dinheiro. E não é que não vá ter, quer dizer só que ali existe um ouro pra você olhar, tá? Então, atividades. Diga então, quando eu expresso, e aí você vai dizer pra você mesmo, pra você acessar esse lugar mais profundo também. Quando expresso os meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida de outros. Essa frase é muito importante, porque a gente expressar pra gente mesmo que quando eu ponho os meus dons e serviços, eu ponho os meus dons e talentos a serviço da humanidade, eu perco a noção do tempo e eu crio abundância, não só pra mim, mas pra vida dos outros. Isso te faz ter essa fonte de jorrar energia e abundância de uma maneira, de um lugar muito profundo. E aí na prática da coisa você tá sendo muito abundante. E isso é foda, isso é tudo na real. Que a gente possa buscar essas atividades. E sem romantizar coisa. Tem coisas que a gente não vai gostar de fazer, não. Mesmo que, ainda que você trabalhe com algo que você goste, que você é muito bom fazendo, tem atividades que é chato pra caraca. Eu, por exemplo, não gosto da parte de ficar fazendo, sei lá, planilha, financeiro, não sei o que. Eu não gosto disso. Mas, gente, inevitavelmente, porque se eu quero que o meu negócio, que eu gosto de fazer, expanda, eu preciso fazer coisas que eu não gosto também. E vai ter gente que vai se amarrar em fazer financeiro e planilha e ter uma rotina toda certinha, não sei o que lá, e não vai gostar de criar, e não vai gostar de se comunicar, como eu amo, sabe? E não vai gostar de ter que ficar criando branding e pensando em coisas e se vendendo e não sei o que. Não vai gostar de estudar sobre gestão, sobre... Não quero saber essa porra, quero que ficar no meu negocinho aqui. E esse é o grande goal da coisa, esse é o grande gold da parada. Que tem atividades que, ainda que você seja muito, que você goste de fazer, você gosta do seu trabalho, vão ter atividades que vão ser um saco. E vão ter atividades que vão ser incríveis, entende? E isso é pra uma coisa, você precisa pensar em você, o que você gosta de fazer, entende? Esse é o ponto da coisa. E a terceiro compromisso aí pra você fazer é perguntar a si mesmo diariamente: como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Dessas perguntas vão vir respostas. Como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Silencia, escuta e age. Pratica, coloque em práticas. Então as respostas a essas perguntas permitirão ajudar você a servir seus semelhantes com amor. E às vezes vai vir assim, ó, ligar pro seu funcionário e perguntar se a família dele tá bem. É só isso que você precisa fazer. E essa ação você vai estar mais próximo do seu Dharma. Nessa ação você vai estar entregando valor. Nessa ação. Mesmo num trabalho que você tá hoje, que você ainda não vê valor naquilo. Você ainda tá meio tipo, porra, não gosto disso aqui. Você precisa descobrir o porquê você não gosta. Não é nem porquê, é o que você não gosta. Porque se você não descobre, você hoje tá num lugar que tá insatisfeito. Se você não descobre o que tá te incomodando nesse lugar que você está hoje, você vai para outro lugar e vai continuar não gostando. O problema não é o problema aparente. O problema não é o seu chefe. O problema não é o lugar que você trabalha. O problema não é o tipo de cliente que você tem. Não é esse o problema. A seta, assim, quando você acha que o chefe, a empresa, o cliente, o negócio é o problema, você tá com a seta pra fora.
você tá com a seta pra fora. Lembra do empreender tradicional, em que é, por que eu tô ganhando com isso aqui? O que eu posso ganhar com isso? Você tá com a seta pra fora. Quando você vira a seta pra dentro, aí você descobre o gold, o que realmente vai mudar o teu jogo, o jogo da vida. E você vai se aproximar do seu Dharma, do seu propósito. Então, quando você se pergunta, o que esse cliente está despertando em mim que eu tô incomodada? Por que ou o que esse chefe faz que me deixa incomodada? O que esse trabalho tem aqui que eu não tô conseguindo acessar, não tô conseguindo, tá me dando alguma agonia? O que esse negócio tá me trazendo, tá me gerando internamente? Vire a seta pra dentro, em vez de ficar com a seta pra fora, apontada e falando aquele cliente, aquela empresa, aquele relacionamento. Vira a seta pra você e pergunta, o que em mim está incomodado quando essa pessoa faz isso? Quando meu chefe me manda uma mensagem 11 horas da noite, o que em mim? O que me incomoda? Por que me incomoda isso? E aí, se eu pudesse antecipar um pouco as respostas pra você, em algum nível vai vir algo dentro do aspecto da sua expressão criativa. Tem algo em você incongruente que não está conseguindo se expressar em essência. Você não está conseguindo colocar o seu talento único, ou a sua personalidade única, ou as ferramentas únicas que você tem, ou o seu real propósito em ação. O seu must não está conseguindo vir para fora. Isso quer dizer que você não está conseguindo o quê? Vir. Ou seja, o seu ser não está conseguindo vir à tona. E é isso aí que está o gold. Porque se você pergunta como eu posso servir, é como se você estivesse perguntando para a vida. Como o meu ser mais profundo e eterno pode vir ao mundo? E aí, se você não encontra essa resposta no trabalho, você fala, putz, eu não estou conseguindo servir no trabalho. Não estou conseguindo deixar na minha expressão natural vir. Minha expressão criativa, eu não estou conseguindo. Aí é que tá. Então não adianta você mudar o relacionamento, mudar o emprego, mudar de país. Não adianta fazer nada, nenhuma dessas mudanças, se você não está conseguindo enxergar aonde e por quê e o que o seu ser não está conseguindo vir. Se vocês puderem compreender isso é importante. Isso é uma compreensão muito profunda. Ela é muito profunda. Mas é ela que muda o jogo. É ela que muda o jogo. Então, fica aí esses 3 passos pra gente finalizar, né? Essa lei espiritual do sucesso, que é a do Dharma, né? E eu deixo aqui a provocação, o convite, se você quiser se aprofundar nisso, né? E ter uma guiança para você conseguir acessar o seu Dharma, o seu must, seu método único de servir ao todo, esse lugarzinho que é só seu, eu te convido a participar, né, de uma mentoria para você caminhar nessa direção. Porque a consciência, ela pode ser como o ligar de uma luz. Isso aqui é a consciência. Isso aqui é a expressão da consciência. Isso aqui é você não entendendo e aí você toma consciência. Uau! Isso é a consciência. O ligar da luz é uma consciência. É a tomada de consciência. Agora, manter a luz ligada e conseguir ir enxergando as coisas que estão sendo iluminadas e organizando a casa, sua casa interna, as suas emoções, as questões que você passou, as dores que você tem, os machucados, tudo mais, as expectativas criadas e as frustrações. Organizar a casa. Aí é um processo. A gente tem um grande projeto de vida aqui enquanto Alice, enquanto você que está aí me assistindo, enquanto você está assistindo essa aula. Mas a gente, a gente tem microprocessos durante esse grande projeto que é a vida e microprojetos também, né? Início, meio e fim, recomeço. Início, meio e fim. Então a vida são vários projetos. Dentro do grande projeto que é a vida, tem vários microprojetos que a gente vai desempenhando, né? E aí dentro desses projetos existem o quê? Processos. Processos para serem feitos, né? Então uma empresa tem vários projetos. E dentro dos projetos tem ali os processos que precisam ser feitos. Tem vários projetos que têm os mesmos processos que precisam ser implementados, mas de maneiras diferentes, né? Um Kanban, por exemplo, uma gestão ágil aí, é um processinho ali que você coloca. Quais são os backlogs de tarefa, o que você vai pegar para fazer aquela semana, o que você está fazendo, o que você fez. Isso é um processo, certo? Então vários projetos têm o mesmo processo.
mas o que vai estar imputado ali, né, dentro das tarefas, vai variando. Então, os nossos projetos, eles precisam ser processuais, né? E essa questão da gente olhar para nossa lei, né, para a lei do Dharma, para o nosso propósito, é um processo em camadas. São vários microprojetos. A gente vai acessando uma camada e se aprofunda, acessa outra camada, se aprofunda, acessa outra camada, como cascas de cebola. Então você vai tirando e você vai acessando uma nova parte sua. Então, hoje essa live pode ter sido só isso aqui, ó. Caramba! Uau! E aí você viu várias coisas. E aí, agora pode ser o momento de você não só enxergar as coisas, mas organizar, concatenar as coisas. E aí fica aqui, então, o convite. Se você quiser, você vai me mandar no DM jornada. E aí a gente vai conversar para eu entender o seu momento e entender em qual momento você vai estar aí da jornada, né? Se vai ser jornada Sync, se você já está no momento de empreender intencional, em que você quer estruturar o seu negócio, né? A sua marca, não só a sua marca pessoal, mas o seu negócio através da sua marca, que é o seu must, né? Que é constituída pelo seu must, né? Então, se você quiser não só acessar a consciência, mas organizar as suas ideias, não só ter clareza, mas organizar suas ideias e estruturar as suas coisas, você vai me mandar lá no DM jornada e a gente vai trocar essa ideia e conversar para eu entender o seu momento e como que eu posso te ajudar, como que eu posso te servir. Então, com essa frase aqui, eu finalizo essa aula e eu peço que você coloque aí alguma coisa que ficou para você, né, dessa aula, se você assistiu até o final, para eu saber também o que ficou para você, né? Mesmo que você não queira, né, seguir na jornada, você pode só contribuir falando aqui o que ficou para você, uma palavra, um sentimento, um insight, um ouro que você tirou dessa aula aí, que pra mim foi muito fluida, né? Fiquei aí 1 hora, né, falando que esse é o meu lugar aqui, com certeza, do meu propósito, de trazer para as pessoas essa consciência. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigada pela tua presença. Tamo junto e só vai!